Olá, pessoal, estamos aqui prontos para começar mais uma live de quarta, hoje com um assunto muito procurado, né? Na Síndrome do Amor, nós temos um grupo no WhatsApp especialmente para mães que já sabem que esperam um bebê com a T18. Então, hoje a gente vai falar com uma mãe grávida. Lembrando que você pode sugerir o tema que você gostaria de ouvir aqui, de ver aqui na live com a gente. Esse foi um dos temas escolhidos por uma mãe. Ela queria ouvir, o que pensa, o que sente uma mãe que espera um bebê com a T18. A Thalita já entrou aqui, eu já vou chamar ela já já. E a gente vai fazer da seguinte forma. Nós temos aqui uma hora passa muito rápido, então nós vamos, na metade da live, eu coloquei o alarme aqui para tocar, a gente vai fazer o intervalo, eu vou dar uns recados, vou contar algumas coisas, e aí a gente, bem rapidinho, e a gente continua. Oi, Ariane, Cristina, Orlando, opa! Nossa, essa live hoje tá super emocionante, tô nervosa, tô sendo assistida por pessoas que eu admiro, que eu quero muito bem e que são muito importantes na minha vida. O Alencarino é amigo da minha família há 50 anos, gente, tá aqui assistindo a gente hoje, muito obrigada pela sua presença. Olha só, quanta gente linda entrando para ver o que a Thalita tem para dizer. Vamos lá, antes de chamar a Thalita, a gente começou a semana passada a mostrar, na live da Ariane, um joguinho, que eu acabei criando, porque eu ia visitar muitas famílias que vinham ser hospedadas aqui em Ribeirão Preto, conversava com famílias, nos grupos de apoio, e assim, eu fui percebendo que a gente seguia uma linha, de algumas coisas simples que todo mundo sabe, mas que a gente precisava lembrar a essas pessoas quando estavam vivendo esse momento de muito medo, de muita frustração. E eu criei um joguinho chamado Jogo do Cuidador. Esse aqui é um baralhinho. Esse baralhinho, ele tem 28 cartinhas dessa. E a gente, então, tem 28 lembretes, Coisas que a gente precisa se lembrar nos momentos difíceis, Nos momentos em que a vida desafia a gente. Então, eu combinei na live passada de ir na ordem, Hoje é a cartinha número 2, que eu vou mostrar de novo lá no meio da live, que eu falei que eu vou dar uma cortadinha, O jogo a Ariane está falando do jogo aqui. O jogo do cuidador se transformou na Escola do Amor, que foi um movimento que a gente fez para preparar famílias para conseguirem aconselhar e cuidar de outras famílias. Assim nasceu o movimento T18 Brasil, Então, graças ao jogo do cuidador. A cartinha de hoje diz isso, olha. Troque medo e tristeza por ação. Olha só. Troque medo e tristeza por ação. Acho que todos nós estamos nos sentindo com medo nesse momento, E a grande pergunta é: qual é a minha parte? O que eu de fato posso fazer? Que algumas coisas estão nas nossas mãos, outras não, E é muito importante que a gente saiba determinar o que está na nossa mão para que a gente possa fazer da melhor forma possível e o que não está, E entregar o que não está nas nossas mãos naquele que realmente pode nos ajudar, Depois a gente fala novamente sobre o jogo do cuidador. Vou chamar aqui a Thalita. Vamos lá. Ai, gente. Troque medo e tristeza por ação, Rita. Rita tá aqui me dando um suporte. Olá! Chegou! Boa noite.
Boa noite, querida. Tudo bem? Você estava vendo aqui sobre a cartinha do jogo do cuidador? E é bem isso mesmo que você falou, né? Eu acho que quando É. medo, assim, ansiedade, peraí, o que que eu posso fazer, né? Vamos agir, né? Qual é a nossa parte? Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. Primeiro, a gente sempre, né, pede para a pessoa falar dela mesma. Quem é a Thalita, né? O que Uhum. que a Thalita é? O que que ela faz? Onde você mora? Né? Sobre a sua família, seus filhos. Conta um pouco de você. Se apresente, né, para as pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui que te conhecem, mas se apresentem. Ó, a sua Dinda do seu Garça já está lá toda. Mas conta de você. Quem é você? Quem é a Thalita? Bom, vamos lá. Eu sou a Thalita, eu tenho 32 anos, sou aqui do ABC de Santo André, sou casada com o Luiz. Agora, dia 5 a gente faz aniversário de casamento, vale o lembrete, né? E nós temos a Clarinha, de 4, Uhum. a Mel e a Meg, que são pequenas de 4 patas. E a Lívia, que veio aí para completar a nossa família do amor. Nossa, as de quatro patas são que cachorro. É cachorro, né, que você tem? Cachorrinhas, duas Shih E o Tzu. que eles. Shih Tzus, eu tenho também. Eles são muito espertos, né? Eu Tudo. adoro bicho. Então eu tenho dois cachorros e dois gatos na casa da minha mãe, dois gatos aqui, né? Que eu moro num apartamento com as minhas netas. E eu amo bicho. Amo, eu não vivo sem bichos. É um por amor também, né? Nossa, muito gostoso, muito gostoso. E aí, como é que foi essa história? Como é que chama o teu marido? Luiz. O Luiz. Então, você e o Luiz se conheceram, aí vocês se casaram, e logo vocês quiseram ter a Clara, demorou? Como é que foi? Então, demorou um pouco. Na verdade, a gente se conheceu bem novinho. Eu tava com 16, ele com 21. Aí eu casei, eu tava com 20 anos. E eu engravidei da Clarinha só com 28. A gente esperou aí um tempo, né? Até se estruturar. Aquele plano perfeito. Ah, então deu para curtir o marido, né, antes de chegarem os filhos. Sim. Aí Legal, legal. acabou, aí a casa ficou mais alegre. E aí ela fez 4 anos agora no final do ano passado. E aí a gente começou a pensar no irmãozinho ou irmãzinha. Aí a gente. Uhum. E Deus mandou aí esse presente pra gente. Que é a Tá, Lívia. então aí, assim, a Lívia então foi planejada também, né? Sim, Chegou a hora de dar um irmãozinho para Clara. E aí vocês planejaram a Lívia e ela veio naturalmente, sem tratamento, na verdade, sem. começou a conversar, já não estava tomando, a gente já não estava se precavendo, mas também não estava naquela tentativa, né? A gente falou, vamos deixar, Uhum. vamos ver o que acontece. E aí, no finalzinho de novembro, eu descobri que eu estava grávida. E em que momento, Thalita, você percebeu que alguma coisa estava diferente, porque você já tinha uma experiência anterior, né? Em que Sim. momento você percebeu, peraí, esse aqui está um pouquinho diferente daquilo que eu conheço? Então, na verdade, eu falei que eu acho que o coração de mãe sente, né? Porque eu fui fazer a primeira ultrassom morfológica, minha mãe foi comigo, e eu falei, ai, mãe, eu tô com medo. Ela falou, por quê, menina? Eu falei, não sei, parece que tem alguma coisa errada. E a gente fez a ultrassom, mas na verdade a médica falou que estava tudo certo, não deu alteração, nem transferência no cal, nem nada. E aí, quando eu fui fazer a segunda morfológica, é que começou a dar alguns indícios de que tinha realmente algo errado. Uhum. Ficou que eu tinha aquela artéria umbilical única. E aí ele falou pra mim, ele falou, ela tá com baixo peso, né? Ela não tá no peso que deveria estar. E aí eu tô vendo aqui que você tem artéria umbilical única. Pode ser indício de alguma coisa. Volto daqui 15 dias. Aí quando a gente voltou, ele já identificou uma cardiopatia nela e sugeriu da gente fazer a miniocentese. E foi quando a gente voltei E para você chegou a fazer, você fez a eu, amniocentese. eu optei por fazer. Porque assim, eu E fui como é que foi essa experiência, Thalita, assim, do exame? Como é que foi? Foi
Foi muito dolorido? Foi tranquilo? O que que você diz da amniocentese? No começo, assim, eu brinco, né? Eu falo, ai meu Deus, na primeira ultrassom que deu alteração, eu cheguei em casa, eu fui sozinha, né? E cheguei em casa aos prantos, chorando, chorando, porque eu tinha artéria umbilical única. Mal sabia do que, né, dos. O que vinha depois, né? Mas eu brinco que Deus veio me preparando, porque cada exame que eu ia, acho que ele falou assim, a Thalita é tão ansiosa, deixa eu ir já colocando de pouquinho. Devagarinho. É. E aí eu cheguei, eu lembro que eu cheguei chorando muito. Quando eu repeti o exame também, eu lembro que eu fiquei meio assim. Aí quando ele colocou de fazer a amniocentese, no dia que eu fui, eu já estava mais tranquila. Colheu o exame, e eu falo que foi Deus, assim, que colocou uma paz tão grande no meu coração, e demorou 21 dias. E por incrível que pareça, eu não fiquei assim naquela ansiedade louca de Verdade. estado, né? Eu orei muito, pedi muito para E Deus, você estava, desculpa, você estava com quanto tempo quando você fez a amniocentese de gravidez? 21 semanas. 21. Desculpa, 21 eu fiz o morfológico, com 23, 24 eu fiz o tese. Que aí eu descobri Uhum. 7 para 21. E você, o seu, assim, o seu acompanhamento é feito aí na sua cidade, Santo André, né? André. E, bom, aí saiu o resultado. Bom, mas antes disso, esse choro, né, que você falou da artéria única e tal, qual que era o sentimento? Assim, você tinha medo que a criança tivesse algum problema? Você tinha medo de perder? O que que você sentia? O meu maior medo era de vir um resultado de uma síndrome. Eu não sei por que esse medo assombra tanto, né? Mas eu tinha muito Uhum, que, assim, nas minhas orações, as primeiras coisas que eu pedia era para que não tivesse. E aí, aqueles bordadinhos de Deus, né? Eu tenho uma amiga, uhum. um filho autista, e ela veio aqui em casa num dia. Ela falou, mas por que que você tá assim? Aí eu falei, ela falou, mas peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Se for, nada vai mudar, já tá aí. E Deus escolhe famílias especiais e com amor que transborda para mandar essas crianças. Então você tem que colocar paz no seu coração. Parece que o dia que ela falou isso, aí eu falei, meu, o que vier vai ser bênção de Deus. E depois disso eu me acalmei, assim, meu coração nesse sentido. E aparecem os anjos mesmo, né? É impressionante como eles aparecem. E essas pessoas a gente nunca mais esquece na vida, Thalita. Nunca mais, nunca mais. Elas ficam marcadas na vida da gente. Porque são como anjos mesmo. Elas chegam na hora certa, né? E dizem a coisa que você precisa ouvir para se fortalecer e continuar, né? Bom, aí nós estávamos no resultado. Como é que foi? Assim, você foi até lá, o resultado você recebeu em casa. Como é que foi esse momento onde, né? Porque eu sempre digo que a dúvida é uma coisa, né? A certeza é muito diferente, né? A gente tem um impacto, por mais preparado que a gente esteja para um resultado, na hora que ele se torna certeza, é muito impactante sempre, né? Então, Sim. como é que foi essa, né, receber esse diagnóstico? O doutor ligou, até então esse doutor é o que fazia meus ultrassons, né? Ele ligou e pediu pra gente ir lá conversar com ele que tinha saído o resultado. E aí eu fui, aí ele me entregou o resultado, falou, olha, infelizmente deu aqui na pesquisa que ela tem 3 cromossomos no 18, né? A síndrome de Edwards. E só que aí, assim, ele, ao mesmo tempo que ele tentou me fazer com calma, ele já veio com todo o Google me falando né, N coisas, que Sei. a partir de então eu teria que focar em mim, que eu não precisava mais fazer ultrassom para acompanhar o bebê, porque provavelmente não iria para frente essa gestação, que é muito difícil. E aí, mas assim, na hora que ele me falou, eu não consegui ter expressão nenhuma. Eu calma estava, calma fiquei, acho que eu deixei para processar. Anestesiou. Sim. Aí cheguei em casa, fui tomar aquele banho quente, aí chorei, falei, ai meu Deus do céu,
Mas aí eu pensei comigo, eu fui pro Google, que eu não indico, e depois eu e logo em E qual foi a busca que você fez? Você lembra? O que que você escreveu lá primeiro no Google, quando você sentou para pesquisar? síndrome de Edwards. E Uhum, pouquíssimas referências, todas elas, a maioria desatualizadas. E aí eu fui pro uhum, Facebook e encontrei o grupo do Trissomia 18. E através de lá eu cheguei ao site da Síndrome do Amor. Aí eu já fiz o meu cadastro e logo em seguida eu entrei uhum. no Garça com as meninas. Aí consegui achar várias histórias no Instagram. Aí já fiz várias amigas Sei. e já É, amei o o coração. Google tem essa vantagem, essa desvantagem, né? Porque essa pesquisa você deve ter feito, tipo, em dezembro, por Foi, aí. foi agora, assim, eu descobri com 28, foi agora entre março e abril, mais ou menos. Março e abril. É porque as mães têm me dito que a partir de maio, como a gente postou muitas coisas ali no Congresso, né? Essa pesquisa mudou um pouco, né? Parece que já estão aparecendo ali lá no topo umas coisas um pouco mais otimistas, né? E assim, qual que foi seu sentimento em relação ao médico, assim, a forma que ele te abordou? Você falou que você deu uma anestesiada na hora, mas assim, tipo, você ficou com raiva dele, você ficou triste, você ficou com medo, você ficou tudo isso junto? Como é que foi? Não, Marília, na verdade, ele é um médico que eu gosto muito dele, né? Eu falo que, assim, de alguma forma foi Deus que colocou ele também no meu caminho, porque ele foi muito detalhista nos exames e ele identificou que Uhum. talvez demoraria mais para descobrir se não fosse o profissionalismo dele, né? E ele é uma pessoa muito boa, eu percebo que é falta de informação. E eu tô pra Sim. sair e contar uma segunda versão dessa história para ele. Então, Eu acho que você tocou em algo que é muito importante, assim, é muito difícil para a gente ouvir tudo isso, né? hum, A gente ouve muitos relatos, né, das mães muito magoadas com essa abordagem, mas, ao mesmo tempo, é o que eles têm, né? Eles obedecem lá uma Bíblia da medicina que diz isso, né? Que é incompatível com a vida, que o bebê não vai sobreviver, e nós, famílias, é que temos, né, mais esse pequeno, né, objetivo, temos que ter esse objetivo mais esse, que é conscientizar de que não é mais assim, que foi o trabalho que as famílias das crianças com síndrome de Down fizeram há 40, 50 anos, né? Então cabe a nós mesmo, com muita calma, com muito respeito, né, com muito amor, inclusive, e conscientizando devagar. Agora eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é um ponto assim muito delicado na vida das mães grávidas quando elas recebem o diagnóstico. Como é que foi contar isso para tua família, para os teus amigos? Você optou por que caminho? Falar, não falar? eu optei por falar. E eu aconselho, assim, é muito pessoal de cada um, né? Mas eu acho que você dividir isso com alguém de alguma forma te acalenta e te deixa mais forte para tudo, né? Graças a Deus, assim, a gente é uma família muito unida. Eu tenho o apoio do Isso é bom. esposo, dos meus pais, dos meus sogros, das minhas cunhadas, e eles estão com a gente assim o tempo todo. Então, desde o Uhum. sugeriu que pudesse dar algo errado, eu já tinha eles do meu lado. E no dia do diagnóstico também já conversou com eles e nada mudou. É engraçado, né? Assim, lógico, a preocupação, às vezes bate aquela ansiedade, a angústia É uma situação difícil, né? Claro, Tô claro. aí na expectativa pela Lívia com maior apoio. Eu- Mas depende muito da gente também, você não acha? Sim. Eu sempre conto uma história que, assim, os filhos, principalmente para contar para o outro irmãozinho, né?
vai depender muito de você estar, né, num momento de maior aceitação para que você passe isso para aquela criança de uma forma que não seja algo que passe tanta dor, né, que ela sofra com aquilo também. Como é que foi com a Clara, né? Ela já sabe? Como é que é com ela? O que você está sentindo nesse momento em relação à irmã? Ela sabe, né? Não em detalhes, assim, ela sabe que a irmãzinha dela tá mais pequenininha, que não tá muito bem, que ela vai vir. Eu falo que ela vai vir. Todas as crianças são especiais, né? Falo, Clarinha, você é especial, Sim. Lívia também, mas ela vai precisar de cuidado. Talvez a mamãe vai voltar para casa, ela não vai vir, ela vai ficar lá, a gente vai ter que dividir esse tempo aí. Essa semana eu coloquei ela para pintar desenhos para me levar para o hospital. Então ela faz desenho para a Lívia, ela conversa com ela na barriga, ela pergunta: Ei, Lívia, você tá comendo, né? Que você tem que crescer, que ela sabe que ela tá mais pequena. De forma lúdica, a gente está tentando preparar ela para tudo que vai vir, né? E ela tem aceitado, Uhum. a Deus. De vez em quando bate Você um fogo sabe, com a irmã. claro. A Lívia não tá muito boa. Eu tô com dor de cabeça, mamãe. Tô com dor de cabeça. Possível, ela tá levando bem. Graças a Deus. Coisa de irmão mesmo, né? Porque a gente, a criança, ela não tem, né, toda essa informação que a gente tem, né? Ela é a irmã dela. E eu fico sempre pensando, sabe, Thalita, e eu tive a oportunidade de vivenciar isso, porque quando eu tive o Thales, os meus filhos mais velhos já eram adultos. O ser humano, né, que nasce, né, no irmão junto com essa criança, assim, né? O quanto os meus filhos sempre foram de um temperamento muito calmo, muito humanos e tal, mas eles se transformaram em umas pessoas muito incríveis, assim. Eu sei que não adianta eu falar, você vai falar que eu sou coruja, mas quem conhece sabe, né, o que eu estou dizendo, né, o quanto esse irmão foi fundamental na vida, né, deles. Então a gente fica... Eu lembro que um dos meus maiores medos, porque eu não soube antes, né, eu soube só quando nasceu, era os irmãos sofrerem com isso. E eles sofreram muito. Só que, por mais que você ame alguém, você não consegue impedir que essa pessoa passe pelas situações que ela vai ter que passar na vida, né? Então essa foi a primeira lição como mãe para mim, né? Acho que foi talvez aquilo que causou mais sofrimento na vida deles, né? Até aquele momento eles já eram adultos, mas ao mesmo tempo, né, toda a preocupação que isso me causou e toda a dor de vê-los sofrer me mostrou o quanto esse tipo de situação pode ser importante para a vida de alguém, sabe? A gente não quer, mas o bendito do sofrimento é um mestre, né, muito poderoso, né? Não tem como, não tem como. Agora, me conta, assim, você tá de 32 semanas? Tô de 33 semanas. 33. Uhum. Então, a gente estava conversando e você disse que, de repente, ela pode nascer um pouco antes, né? E Sim. tudo mais. E como é que está a preparação da chegada da Lívia? Qual foi, assim, o seu caminho? O que você optou? Você preparou pouca coisa, você não preparou nada para a chegada Então, eu dela? Porque isso é uma coisa que a gente vê muito, é uma dúvida muito grande, que, como você disse, depende de cada pessoa também, né? Mas acho que é legal você compartilhar, né, o caminho que você escolheu. Assim, eu até brinquei com a minha mãe hoje, né? Quando eu engravidei, que eu descobri que era uma menina, eu já tinha guardado muita coisa da Clarinha. Porque eu já tinha ideia de ter, Uhum. né, uma irmãzinha ou um irmãozinho. Então, eu já tinha na minha cabeça que eu não ia, assim, investir em muita coisa. Sim. Eu adaptei o quarto da Clarinha para ela, as coisinhas dela já estão aqui, a cômoda com as roupinhas, cobertinho, algumas coisas eu comprei que eu já tinha passado para frente, mas já mandei Uhum. o dela para colocá-la junto com o da Clara no quarto. Então eu tenho, assim, preparei com todo aconchego e amor para ela,
não necessitei investir muito, porque eu já tinha, né? Sim. E eu acho que até esse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que é um momento da gente também segurar um pouco, né? Porque tá tudo tão incerto, né? E mãe de segunda É uma medida boa, é uma medida boa. E o segundo filho é diferente do primeiro, né? nesse sentido, eu falei, nossa, eu comprei tanta roupa, eu acho que eu fiz enxoval para umas 10 crianças. A gente não tem muita ideia, né, do que vai acontecer, então a gente vai, né, se abastecendo de tudo que é coisa. Mas Você... cada um. Eu, por exemplo, optei por fazer um ensaio gestante. Com a Clarinha, eu acompanho Ah, ela desde pequenininha com as fotos, com a mesma fotógrafa que virou minha amiga. E aí eu chamei ela e falei, top? Ela falou, top, lógico. Eu falei, então venha tirar umas fotos de mim dentro de casa mesmo. E ficaram. Eu falei, ótimo. vou eternizar assim todos os detalhes também. E o seu médico, o médico que te deu o resultado, não é o mesmo médico que está te acompanhando, né? O médico que me E deu. como é que foi a postura do obstetra, né, depois de saber e tal? O que que ele te falou? Como é que ele se comportou? Aí vamos lá nos bordadinhos de Deus novamente, né? Eu falei, eu vou passar com a doutora, né? E vou ver o que ela fala, porque até então o médico que me deu o resultado era o que faz a ultrassom, né? Que até... Uhum. E quando eu cheguei com ela para entreguei o exame, aí ela falou assim, olha, ninguém, não sei o que você viu, não sei o que você leu, mas ninguém pode dizer nada em relação ao tempo de vida de ninguém. Essa criança veio para uma missão, vocês têm muito a aprender com ela. Eu acredito que você provavelmente foi escolhida e eu tô aqui. A gente vai continuar o pré-natal com o mesmo amor e com os mesmos exames, com tudo do mesmo jeito. E aí ela Oxe. falou, né? Nossa, aí acalenta o coração da gente, E aí né? ela me indicou, aí ela já me colocou com um outro profissional para fazer ultrassom semanal e com uma doutora que faz o ecocardiograma fetal. E aí eu cheguei nessa doutora do ecocardiograma, né, que é a doutora Fernanda, e aí quando eu contei para ela, ela me contou que ela teve uma gestação com um bebê com síndrome de Ehlers, infelizmente a dela não foi para frente, mas que Olha, ela fala que ele veio para essa missão, para torná-la mais humana. Então, assim, eu tenho olha só, gente. profissionais, É o mas bordado do homem mesmo, não tem jeito, não tem jeito. não tem. Não, e assim, eu acho que o médico, né, ele não tem ideia do quanto esse discurso é importante para a gente, porque hoje eu estava até conversando com uma mãe que também está começando a aconselhar outras famílias, né, e ela falando, mas o que que eu falo, né, porque as síndromes, elas são graves, a gente nunca disse que elas não são graves, mas tem muita coisa grave. Por exemplo, a gente tem uma pessoa muito querida aqui em Ribeirão Preto que está com a Covid-19 e está num estado grave, né? Mas os médicos estão cuidando. É grave, é uma doença que não se sabe direito como ela se comporta, não tem tratamento, mas você não fala para a família, ó, pega teu ente querido e leva ele para casa para morrer. Você cuida da pessoa, né? E algumas pessoas, muitas, graças a Deus, conseguem superar isso. Então, ok, a síndrome de Edwards tem um índice ainda de óbitos alto. Tem, é verdade, já foi muito maior. A gente percebe que nos últimos 10, 12 anos ele diminuiu consideravelmente. Mas essa criança que sobreviveu pode ser a sua, Uhum. né? Então, eu sempre digo para as mães, digam isso para os médicos, olha, tudo bem, pode ser que muitas crianças não vão conseguir e tal, mas a que consegue pode ser a minha, eu não posso desistir dela, Verdade. né? Uhum. Porque aí fica uma coisa muito complicada para todas as partes, né? Inclusive para os médicos. Uhum. Então é isso que a gente tem que ir derrubando aos poucos, né? Não é porque algo é difícil que a gente fala, não, então vamos devolver, né? Porque é uma mercadoria que está com defeito, então a gente vai ali no saque
e devolve, porque não foi isso que eu encomendei. Não é assim que funciona, né? E a abordagem, às vezes, é mais ou menos nesse sentido. Olha, eu quero me livrar dessa situação. E, né, não é assim. E no desespero, e assim, nem é um julgamento. A Rita está falando aqui para a gente agradecer a médica. Para você, se você quiser, para você falar o nome dela para a gente agradecer. A Fabiola Pandolfo. E a doutora Fernanda, ela até seguiu a síndrome, eu não sei o sobrenome dela, mas ela vai saber que é ela. Eu queria agradecer as duas por todo esse amor e acolhimento, né? A gente também agradece a doutora Fabiola e a doutora Fernanda, né? A gente que acompanha milhares, né, de casos. Essa postura é muito importante para nós. E a gente pede e torce para que vocês contagiem seus colegas nessa direção, né? Porque para a família, a gente nunca pode esquecer que nós estamos falando de um bebê, mas a gente está falando de uma família inteirinha em torno dessa criança. É verdade. Então a abordagem, ela é fundamental, porque às vezes, pelo grau de gravidade desse bebê, a gente pode até perder o bebê, mas a gente não perde a família. É verdade. Né? A família entende, né, a experiência, o valor dessa experiência, cresce, se transforma e segue. Segue com esse amor, porque o amor, ele é eterno. Né? O Thales, ele teria 16 anos, então tem 15 anos que ele é já uma estrelinha. Só que o Thales vive, né? Ele vive no meu trabalho, ele vive, né, nas histórias que eu conto, ele vive nos meus sorrisos que eu prometi para ele, né? Então, é isso. A gente precisa cuidar mesmo dessa família para que ela possa enxergar o valor imenso dessa experiência, né? Falei para você que eu vou dar uma pausa para dar uns recados, porque senão o pessoal da minha diretoria briga comigo, porque eu faço as lives. O Orlando, que está aqui, que é meu conselheiro, que eu vou falar dele daqui a pouco, ele sabe que eu fico nessa loucura, nessa paixão toda e não penso direito nas coisas que eu tenho que fazer, né, nas coisas práticas da vida. Aí quando eu preciso resolver alguma coisa prática, eu ligo para ele e falo: Orlando, vem cá, me ajuda. Porque eu só sei conversar com família. Esse negócio de buscar dinheiro, de buscar recurso e tal, não sei fazer nada disso. Mas enfim, gente, esse ano nós não teremos, infelizmente, a nossa tradicional feijoada, que é um evento que nós praticamente sustenta os projetos da Síndrome do Amor durante todo, ou boa parte do ano, né? Em função da pandemia, a gente achou mais seguro não fazer a nossa feijoada. Então nós vamos fazer algumas coisas, e uma delas a Rita vai me ajudar aqui, é uma rifa, ó, dessa joia. Isso aqui é uma gargantilha de ouro, ó. Ela é um tercinho, é uma coisa lindinha. Ó, a gente tá rifando, então, são 500 números, custa R$10 cada número. A Rita vai colocar aí para vocês o link, né? É só entrar no link, você escolhe o número e entra em contato no WhatsApp para saber a forma que faz o pagamento e tal. E aí, no dia seguinte, ou mesmo dali umas horas, você entra de novo no link para ver se foi marcado o número que você escolheu. Eu aproveito para agradecer o Alencarino, né, amigo da minha família há 50 anos, que mora em Teresina, no Piauí. Ele comprou quase a rifa inteira, gente, mas ainda tem bastante número para vocês. Alencarino, super obrigada, meu querido, por essa força, né, por esse apoio. Você sabe, você acompanha a minha família e a minha história, sabe quanto tudo isso é tão importante para a gente e para tantas pessoas. Muito, muito obrigada. Agradeço a cada um que já adquiriu o número da rifa. Para o pessoal de Ribeirão Preto, a gente fez uma parceria com a Ice by Nice, que é uma sorveteria muito legal, né, que tem um sorvete de primeira qualidade, assim, e nós vamos vender também
sorvetes, né? Eles fazem uma parceria com as entidades, então a gente vende, eles fazem um preço super de custo e a gente vende para ter algum lucro para a entidade. Então, o pessoal aqui de Ribeirão Preto, é só entrar em contato no WhatsApp, que a Rita vai colocar aí nos comentários, né? Conversar com a Irene, que ela vai dizer direitinho para vocês como faz, tá? A gente vai distribuir em sistema de drive-thru, né, no dia 15 de agosto. E isso vai ajudar também. E de vez em quando, agora, né, no segundo semestre, a gente vai ter que ter essas pequenas ações que a gente pede muito ajuda de vocês, porque a síndrome do amor, ela não precisa de uma quantidade muito grande de dinheiro, porque a gente não doa coisas, mas a gente tem uma logística muito grande, são mais de 2.000 famílias, né? Então, a gente precisa de um funcionário, pelo menos um funcionário, né? A gente tem uma sede, que a gente vai falar daqui a pouco dela, enfim. Para terminar meu comercial, eu vou mostrar de novo, né, o joguinho do cuidador, né, e a nossa cartinha para você pensar aí, né? Você está conseguindo trocar o medo e a tristeza por ação, né? Você está conseguindo definir o que você pode fazer, né, nesse momento que todo mundo está vivendo? Acho que a gente está vivendo um momento surreal, né? Que ninguém nunca imaginou viver. Então, pessoal, né, vamos ver qual é a nossa parte. Às vezes a nossa parte é ficar quietinho dentro de casa, né? Se a gente puder. Então, outras coisas, nesse jogo do cuidador, a gente percebe que tudo que tem aqui, que foi, na verdade, direcionado para as mães, para as famílias que têm filhos com síndromes genéticas raras e tal, serve para a nossa vida. Na verdade, eles colocam só uma lente muito grande, né, em algo que a gente vive todo dia, né? Parece que condensa num espaço curto de tempo. É como a gente vai fazer uma viagem para a Alemanha, a gente entra num curso de imersão para aprender alemão, né? Então, naqueles dias ali, você tem que focar tudo para aprender aquela língua. Eu acho que esses bebês, né, Thalita, eles botam essa lente enorme, né, nos nossos olhos, e a gente, depois dessa convivência, começa a melhorar todos os nossos relacionamentos. Porque você coloca uma expectativa muito grande num filho, né? E esse filho, ele não vai atender essas expectativas que a gente tem, essas referências que a gente tem. Então, nós vamos ter que ressignificar uma série de coisas dentro de nós, né, para que a função dessa criança possa ser valorizada, né, e a gente chegue num ponto de agradecer por isso, né, que eu acho que é a grande linha de chegada. Mas vamos, voltando um pouquinho, vamos falar então de síndrome do amor. Então, você estava na síndrome do amor, lá no Garça Incubadora. Para quem não sabe, pessoal, Garça é uma sigla que quer dizer Grupo de Apoio Regional da Síndrome do Amor. É um Garça com S. Né? A gente tem grupos onde a gente organiza as famílias em regiões do país, mas a gente também tem o grupo das mamães grávidas, das vovós, dos papais, só dos homens, né? Onde eles vão falar na linguagem deles, que é bem diferente da nossa. A gente fala que nem umas doidas, né? Eles ficam quietinhos e guardam para falar só nos momentos mais, né, mais que eles acham mais certos, enfim. Eu tô nesse grupo, eu falo para eles não esquecerem que eu tô lá, eu e a Rita, ficar, mas para entender como é que funciona, né, o lado masculino nessa história toda. Então, aí, como é que foi essa chegada, né, no Garça? Quer dizer, você estava com medo de entrar num grupo de apoio? Não? Como é que foi? Assim, e como é que você se sentiu inicialmente? Igual eu falei, eu entrei até então pelo Face, aí vi que tinha o site, não fiquei com medo, eu me senti muito acolhida, porque ali eu pude, assim, por mais que você fale da sua experiência com outras pessoas, ali tá todo mundo vivenciando a mesma coisa, né?
E aí você acaba fazendo já as amigas, né? E eu gostei Aham. dessa experiência de entrar num grupo de gestantes que tem as dúvidas que eu, os mesmos anseios, os mesmos medos, às vezes, que bate aquele medo, né? E Aham, mas me conta um pouquinho do processo, assim. Você entrar no site, fazer o cadastro, né? Foi uma coisa tranquila para você? Você achou complicado? Você achou, sabe, você tem alguma sugestão nesse sentido? Como é que foi? achei bem fácil, porque pediu os meus dados, nome da minha pequena, cidade, e-mail, e foi bem rápido, assim. Não demorou coisa de 5 minutos, eu fiz o meu cadastro e logo em seguida Aham. fui adicionada no grupo. Só para a gente informar que pode ter alguma mãe assistindo a gente que está grávida, esse cadastro ele é simples, você entra no síndromedoamor.com.br ou então no Play Store, você tem um aplicativo também, o Síndrome do Amor. Você vai clicar em Cadastre seu filho e vai preenchendo aqueles campos, né? Você envia para a gente e nós entramos em contato com você para adicionar você no grupo. Você pode não querer, por exemplo, participar de um grupo. Tem mãe que fala, não, eu não estou pronta para participar de um grupo ainda. Então a gente vai ter um contato só com ela, né? Para conversar melhor, para mostrar para ela como é o grupo, ver, ela pode não querer, ela não é obrigada a participar do grupo. E aí você entra. Ah, mas é burocrático. Gente, são mais de 2.000 famílias. No meu celular, no celular da Rita, nós temos todos os nomes das mães, né, dos pais, dos avós e dos seus filhos. A gente sabe com quem a gente está falando. Né? Eu tinha muito medo que as pessoas se transformassem em números. Né? Claro que a gente não consegue gravar a história de todas, haja cabeça, né? Muita história. Mas muitas a gente sabe o que a gente está falando, a gente vai ali. E outra, nós só conseguimos o dia de conscientização sobre a síndrome de Edwards porque nós já tínhamos mais de 1.000 casos. Nesse mundo que a gente vive é o mundo dos números. Então a gente precisa ter estatística, a gente precisa saber onde essas crianças estão, a gente precisa saber quanto tempo elas vivem, a gente precisa de informações sobre vocês. Né? Então, perdoem se vocês acharem que é burocrático, que é chato, mas é para o bem de todo mundo. E quando foi, me conte, que essa é a parte do bafo da noite. Quando foi que você descobriu que você conhecia uma das famílias mais importantes para que a Síndrome do Amor exista todos esses anos? Foi. Me conte. Eu falo que esse nome eu conheço há 15 anos, né? Eu trabalho com ele, então a ligação era mais profissional, mas sempre virei com famílias, sempre falei dele aqui pro meu esposo. E nessa onda de pandemia, eu tive que me afastar do meu trabalho. E é uma pessoa que eu senti como, assim, falei, preciso conversar com ele, mandar uma mensagem, explicar o que estava acontecendo, porque eu sou lá da CDA e não falei nada, né? E mandei mensagem Uhum. e o que estava acontecendo, liguei, e ele me respondeu, ele falou, mas que síndrome que é que sua filha tem? Eu conheço um pessoal aqui de Ribeirão e eu até tenho ligação lá, né? Ajudo mesmo, né? Aí eu falei, é síndrome do amor? Ele falou, é. Aí, imagina, né? Fiquei mega feliz, né? Aí, Não, ele não faz nada, né? Ele não fez nada, é uma ligaçãozinha básica, assim. Gente, essa história é a história mais surreal de toda a minha existência, que eu vou contar agora para todo mundo, que eu adoro contar essa história. Eu tinha tido um filho e tinha perdido esse filho. E tinha aprendido muito, muito, muito. E eu queria muito ajudar as pessoas, mas eu não sabia como. Eu queria contar, aliás, eu tinha prometido para o meu filho que eu ia contar pelo menos para uma mãe todo santo dia que aquela história não era só dor. Mas eu não sabia exatamente como, né, fazer isso.
E aí um médico muito querido aqui de Ribeirão, né, falou, Marília, olha, eu sou médica, eu opero as crianças, e uma vez uma família dormiu dentro do carro na frente do hospital, né, correndo o risco de ser assaltada e tudo mais. Era tão legal se a gente tivesse um lugar para hospedar essas famílias, né, para a gente saber para onde elas vão quando elas saem do consultório ou do hospital. E eu fiquei com isso na cabeça. O dia que ele me contou, eu tinha o Thales ainda. Eu falei, doutor, eu vou fazer esse negócio. Mas eu falei, assim, na emoção do momento. Eu tinha um filho para cuidar com um monte de problema, nem dava para eu pensar em fazer aquilo. Mas, enfim, Thales foi embora e eu falei, agora, né? O que eu vou fazer? Aí um dia eu estava num evento aqui em Ribeirão, só para não tomar muito do seu tempo, eu vou pular umas partes, mas enfim, eu fui convidada para ir numa reunião do Rotary Club para falar do meu projeto. Só que o projeto, gente, era um estatuto que eu tinha feito e eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu sabia que eu tinha uma vontade muito grande, que aquilo, né, se transformasse em algo que eu nunca imaginei que ia ser algo desse tamanho que é hoje. E fui à reunião. Foi a primeira vez na minha vida em que, num microfone, falaram, agora nós vamos ouvir a Marília Castelo Branco, presidente da Associação Síndrome do Amor. Me deu até um arrepio, assim. Eu achei que eu não ia conseguir andar até o microfone, de tanto que eu estava nervosa e de tanto que eu não sabia o que eu ia dizer. Bom, cheguei lá e disse, olha, gente, é o seguinte, eu realmente sou presidente da Síndrome do Amor, eu tive um filho, contei a história do Thales. Falei, provavelmente vocês acham que eu vou pedir alguma coisa, mas eu não vou pedir nada. Por uma simples razão, eu não sei o que pedir. É tão incipiente ainda que eu não sei o caminho que eu vou. Quando eu contei a história do menino, eu vi que eram quase todos homens ali naquela reunião, eu vi que as pessoas ficaram emocionadas, eu falei, meu Deus, né, o que eu tô arrumando? Uma vontade de correr dali, mas enfim. Sentei, voltei, sentei à mesa, e tinha uma pessoa, né, próxima, assim, falou, você precisa de um lugar para fazer seu projeto, né? Falei, então, preciso, mas eu acabei de fundar, né, a Síndrome do Amor, eu tenho que esperar 3 anos, aí a prefeitura vai me dar utilidade pública, aí eu vou pedir uma área. Ele falou, não, você já tem um lugar. Eu falei, não, o senhor não entendeu. Eu não tenho lugar, eu tenho que esperar, é uma coisa bem complicada. Ele falou, não, pega um papel aí. Aí eu peguei o guardanapo, ele me emprestou a caneta, ele falou, anota um endereço. Eu anotei, ele falou, amanhã, às 8 horas da manhã, você esteja nessa casa aqui, essa casa estava para vender, e eu acabei de descobrir por que ela não foi vendida ainda. Eu vou te emprestar essa casa por 1 ano, e você vai fazer o seu trabalho. Daqui 1 ano a gente vai conversar de novo. Eu falei, gente, peraí, não tinha bebida, sabe? Eu falei, o homem não tá bêbado, ele nunca tinha me visto, e eu não era uma pessoa, agora ainda mostro muito a cara, tal, por causa da síndrome do meu, mas naquela época ninguém me conhecia, ninguém sabia. E tava o Márcio, que é um grande companheiro meu de síndrome do amor desde o começo. Aí a gente saiu de lá, eu sentei na porta do clube onde era a reunião. Eu falei, gente, não pode estar acontecendo isso, né? Esse homem nunca me viu na vida dele. Márcio, vamos passar lá para ver se esse endereço existe. E fomos. Chegou na casa, a casa existia. E eu falei, tá. Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, ele estava lá na reunião. Aí ele chegou, assim, a imaginação da gente, né? Ele chegou na casa dele e falou para a mulher dele, olha, sabe aquela nossa casa que a gente criou nossos filhos e tal? Então, eu vou emprestar a casa para uma mulher lá doida que foi na reunião do Rotary. Amanhã essa mulher vai estar com um revólver na minha cabeça. Mas, por não conseguir dormir, e cheguei. Quando eu cheguei na casa no horário combinado, eles já tinham tirado a placa de vende-se lá, aluga, não sei. E ela, a Cristina, que está aqui assistindo a gente também, ainda era mais doce do que o Orlando. E eles me entregaram a chave da casa, me mostraram tudo e falaram, ó, daqui 1 ano
a gente vai conversar. E foram embora. E eu entrei naquela casa e eu começava a passar a mão nas paredes, assim, porque eu não acreditava no que estava acontecendo. E assim começou. Isso foi, acho que em torno do dia 5 de outubro. No dia 30 de outubro, que fazia aniversário que o Thales era estrelinha, eu fiz uma festa nessa casa. E quando terminou a festa, ela estava toda mobiliada. Toda. E assim, gente, eu quero que vocês coloquem essa família nas orações de vocês. Eu sei que tem muita gente, muita família da Síndrome do Amor assistindo aqui, e muitos dos seus amigos, Thalita. Porque, gente, não acreditem que no mundo só tem gente ruim. Isso não é verdade. Uma das coisas que a gente aprende com as nossas crianças é justamente porque eu hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, eu me sinto rodeada das melhores pessoas que existem. E eu nunca, por mais que eu viver, eu nunca vou poder agradecer essa família, a confiança que eles tiveram em mim. Eles nem me conheciam, né? Isso vai fazer 13 anos, né, que eu estou no mesmo lugar. Então, Cristina, Orlando, Roberta, Renata, nunca. A única coisa que eu posso fazer por vocês é fazer o meu trabalho todo dia com alegria, com vontade, né, para que vocês vejam que foi um bom investimento. Porque coisas aconteceram dentro e acontecem dentro daquela casa que só o amor e só Deus mesmo podem explicar. Né? Então, eu e a Thalita, a gente estava disputando o primeiro lugar de fã de vocês. Né? Aí nós chegamos à conclusão de que nós duas vamos ficar no primeiro lugar juntinhas. Né, Thalita? Eu já agradeço. Mas por muitas coisas, mas essa eu falei que ele ganhou, ó, número 1 mesmo. Deus abençoe. Não, bordado de Deus. E assim, eu tinha muita vontade, gente, de ter alguém querido dessa família para cuidar, sabe? Para poder pelo menos devolver um tiquinho, né, de tudo que eles fazem por essas 2.000 e tantas famílias. Sabe? Graças a Deus eu tive a oportunidade de contar isso, porque essa é uma das histórias mais lindas que a gente tem dentro da Síndrome do Amor. Muito obrigada, gente. Eu não vou chorar para não estragar a maquiagem. Aqui, mas, enfim. Nós temos 10 minutos, Thalita. Eu queria, então, que a gente começasse a encerrar para o Instagram não cortar a gente. Te perguntando duas coisas. Primeiro, que diferença, a Lívia não chegou ainda, né? Mas que diferença você já vê em você? Né? Quem era a Thalita antes da Lívia e depois, né, que a Lívia entrou na história de vocês? Assim, a Thalita antes da Lívia, eu acho que era uma pessoa que já tinha assim, uma ligação com Deus. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Mas ela me fez íntima de Deus. Eu acho que... Não vou chorar. Eu acho que, assim, para mim, o que eu vejo é que eu fui escolhida. Que Deus me... Por algum motivo achou graça, eu me sinto privilegiada para trazer essa pequena. E ela veio... Eu brinco que eu estou ainda em processo, né? Estou em execução. Sim. Mas é uma evolução espiritual muito grande, de paz, assim, de me sentir privilegiada por Deus, por receber uma joinha tão rara. Até o Orlando me falou, né, que acho que você brinca, né, uma joinha que vem um pouquinho amassada, né, com algumas... o presente, ele vem com um papel, assim, todo danado, né, você fala, ai meu Deus, será que é um presente mesmo, né? Presente. E aí a gente vai abrindo e vai descobrindo, né, o que de tão precioso, né, Deus me mostrado, né, colocou na nossa mão. Como Deus é perfeito, igual eu falo, assim, ele, tudo é plano dele na nossa vida e ele me confiou isso e a gente tá aqui para receber com o maior amor do mundo e ela tem me ensinado, vai me ensinar muita coisa. E acho que essa é a missão dela, me mostrar assim, quanto é válido a gente
confiar em Deus, ter amor e é maravilhoso. Eu tô assim, eu me sinto privilegiada por estar recebendo essa pequenininha. Tem me mostrado como é bom ter a nossa família unida perto da gente, mostra o valor que as pessoas têm, pessoas que a gente nem imagina. E Nossa, eu falo assim, é Deus, assim. eu falo que o Thales, ele trouxe Deus pela mão, que a minha história é muito parecida com a sua. Eu sempre acreditei em Deus, eu sou de uma família católica, mas não é uma família muito praticante, mas de fé. Mas o Thales pegou Deus, trouxe pela mão, colocou e falou, mãe, ó, eu vou ter que ir embora, mas eu vou deixar um amigo aqui. Então eu não acredito em Deus, eu tenho certeza absoluta. Não é só crer, nem ter fé, não. É certeza absoluta, né? Que Deus existe e que Ele sabe de todas as coisas. Então eu Né? falo, E a segunda coisa é que Ele me colocou, como eu falei, em torno das pessoas que me trazem mais esperança, sabe? Eu não consigo ver esse mundo tão cinza assim. Porque eu conheço tanta gente do bem, tanta gente boa, tanta gente amorosa, tanta gente linda, que eu tenho que ter esperança. E tudo isso foi trazido por ele. Então, muita coisa vai acontecer ainda. ai, Pode esperar. E aí, para finalizar, Thalita, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães que estão grávidas, né, como você, para aquela mãe que acabou de receber o diagnóstico, que está desesperada, que foi sugerido o aborto, né? O que você diz? A gente tem 4 minutos, mas eu acho que dá tempo. primeiramente, não acreditar no Google, tentar olhar pelo lado bom da coisa. Eu acho que Deus lá do céu, ele olha cada uma e tem que se sentir privilegiado. Ele olhou e confiou em vocês, né? Em receber essa joinha um pouco amassada, porque você tem capacidade de receber e ele viu em você força para estar enfrentando as coisas, para cuidar desse serzinho com o maior amor do mundo. Então, tentar olhar pelo lado, por esse lado, do amor mesmo, de que essa criança vem para ensinar muita coisa, quais os verdadeiros valores, e trazer muito amor. Acho que tem que olhar por esse lado, não tentar olhar pelo lado ruim e desanimar. Eu acho que é um dia de cada vez. Eu sei que a ansiedade bate, a tristeza às vezes bate. Se permitir viver o luto de não ter o filho perfeito, né? Mas que eu acho que é perfeito. É a morte do sonho, né? Eu acho que o primeiro luto que a gente tem é a morte do sonho. A gente não vai receber aquele filho que a gente esperava. Mas isso não quer dizer que seja um filho, né? Não seja um filho maravilhoso e que vá trazer muitas lições e muito amor para a nossa vida, né? Eu acho isso, eu acho que tem que olhar por esse lado. Todos os amores são perfeitos. É bem isso que a É gente isso fala. aí. Então, tentar, assim, se permitir chorar, e buscar Claro. ter fé, pedir força. Às vezes eu tô meio desanimadinha, eu oro, eu falo, Senhor, me dá força, coragem e tira essa ansiedade de mim, que vai dar tudo certo. E a missão Eu acho que uma das coisas que a gente percebe muito é o quanto de força existe na fragilidade, né? Às vezes a gente precisa assumir a fragilidade até para aprender a pedir ajuda, a pedir suporte, para trazer as pessoas para perto da gente, né? Isso é um exercício. Então, assim, anota. Eu sempre falo isso para as mães. Comecem a anotar o que vocês aprenderam com essas crianças, porque eles são mestres muito eficientes no trabalho deles. E são lições que a gente nunca mais vai esquecer. Elas vão mudar a nossa vida para melhor. é verdade. É até estranho quando a gente fala isso para uma pessoa que nunca passou por isso, né? Fala, nossa, mas como? Ela perdeu um filho, como é que ela pode dizer que a vida dela é melhor? Mas gente, porque você aprende a enxergar detalhes, né, a ter uma gratidão que você não tinha antes, né? E que tem pessoas que vão viver a vida inteira sem experimentar isso. É Né? verdade. Então, olha, eu queria te agradecer
Muito, muito mesmo. Foi uma conversa deliciosa. Pena que a gente está nessa pandemia, senão eu ia ir para ver essa neném nascer, ia chamar o Orlando e a Cristina. Mas vamos embora. Aí. E a gente está junta. E então faltam 15 segundos. Então, pessoal, um beijo, muito obrigada. E até a próxima quarta com a Valéria, mãe da Hilary. Hein, gente? Não perde, que isso é uma história